Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar então aí a nossa aula de geografia. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a população do Brasil hoje. Como é que se concentra a população no Brasil hoje? Falamos um pouquinho da questão de imigração, já sabemos por que as pessoas migraram, quais foram os motivos, como é que eram chamadas as pessoas que saíram do seu local por questões que não são próprias, que não têm vontade própria, são as pessoas o quê? Eles são chamadas de imigrantes, demigrantes, são o quê? São refugiados, né? São as pessoas que vieram de outros locais em busca de abrigo, chamados refugiados. Então, um dos motivos também que fazem com que as pessoas saiam do seu local de origem e vão para outro. Agora a gente vai saber como é que se concentra a população no Brasil hoje. Será se está a mesma de antigamente? Não. Porque sabemos que o processo de migração ele acontece até hoje, mas é em menor fluxo, né? De menor pessoas, não tem aquela constante pessoas que vêm para o nosso país aí de maneira exagerada como antigamente. Então é isso que nós vamos ver agora. População do Brasil hoje, páginas 23 e 24 do livro de geografia de vocês. Lá na página 22, eu passei para vocês a questão da imigração, né? Para onde que essas pessoas vão? Elas vão para o local, para o país, para o território mais próximo do seu. E aí, através desses limites, eu passei um mapa para vocês, que também tem no livro de vocês. E essas pessoas, elas saem devido ao quê? Devido às crises que acontecem, devido a questões naturais também. Então, a exemplo que eu dei aqui para vocês dos venezuelanos, eles saíram da sua cidade, do seu local, devido à crise aí que estavam enfrentando. Então, esses aí foram um dos motivos que fazem com que as pessoas saiam do seu local de origem, né? A questão também aí do enfrentamento, o que eles enfrentam ao chegar a outro país, quais são os motivos que fazem essas pessoas retornarem para suas cidades também. Nós falamos bastante isso desde sala de aula, nós já havíamos discutido sobre esse assunto aí. E aí lá na página 15 ele vai descrever o seguinte, que ao longo da história a população mundial ela tem ocupado diversos espaços do planeta. Além dessa ampla distribuição, há um intenso crescimento no número de habitantes. Hoje somos cerca de 7 bilhões de pessoas. O Brasil ele está entre os 5 países mais populosos do mundo, com mais de 208 milhões de habitantes. Essa questão da população distribuída aí é de forma irregular, ou seja, a população no Brasil ela está distribuída de forma irregular por regiões. A mesma quantidade de pessoas que tem na região norte não é a mesma que tem na região sul, não é a mesma que tem na região sudeste. Então, essa questão da distribuição da população, ela se dá através do quê? Do modo de como as pessoas imigraram, por exemplo, para a nossa região. Por que as pessoas vinham para a nossa região? Para trabalhar na questão da extração do látex, da borracha, na agricultura. Por que as pessoas foram aí para o sudeste, para trabalhar nas indústrias, pela grande oferta de emprego que a região estava oferecendo. Então isso ocorreu de forma, não foi repentina ao mesmo tempo. Isso aconteceu aí por um processo longo, foi aí se modificando ao longo do tempo, foi acontecendo, certo? Então esses foram um dos motivos aí. Nós temos um mapa aí que apresenta, né, o mapa mundi, como é que está a distribuição da população. No livro de vocês é que está melhor visualizando esse mapa aí. Então vocês podem observar através do livro de vocês, ok?
Essa daqui eu coloquei só para exemplificar, mas no livro de vocês também tem igualzinho aí, esse mapa igualzinho, certo? A questão da distribuição, nós temos lá China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Olha só como é que está aí o grande número de população. A população de um território ou país, ele pode apresentar dois fatores: crescimento vegetativo ou natural, que corresponde à diferença entre a taxa de natalidade, que é o número de nascidos, e a taxa de mortalidade, que é o número de mortes dos habitantes. Crescimento demográfico ou populacional está relacionado ao crescimento vegetativo, né, que é o número de nascidos e de morte, como também a taxa de migração da população, a população que chega e que sai do nosso país. Então a população ela está dividida desses dois modos aí, né? O crescimento vegetativo ou natural e o crescimento demográfico ou populacional, ok? Por hoje é só. Na nossa próxima aula a gente vai rever um pouquinho mais desses assuntos e também fazer algumas atividades, ok? Muito obrigada e até a próxima. Oi, quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos então iniciar mais uma semana de aula. Agora vamos falar aí da nossa história e geografia regional. Lá no livro de Geografia de Rondônia, na página 18 e 21, 18 a 21, na verdade, vamos falar sobre a integração entre Rondônia, Brasil, comunicação e o transporte. Como assim, professora, a integração entre Rondônia e o Brasil? A questão da comunicação, como é que o nosso estado se comunica com outros locais? Através de quê? De que modo? Rede de transporte, telecomunicação, como que se forma e como é que se dá essa comunicação do nosso local para outros estados aí? Vamos lá. Nós vimos durante a nossa última aula, vamos recapitular a nossa última aula, sobre as imagens de satélite. As imagens de satélite, nós sabemos que ela é muito importante para o nosso estado, porque através das imagens de satélite nós sabemos como é que está o desenvolvimento do nosso estado também. Como assim o desenvolvimento? A questão da medição de um terreno, a questão da poluição do nosso estado, tudo isso vai favorecer através aí das imagens de satélite. Então coloquei para vocês essa imagem aqui, que também tem no livro de vocês, referindo aí os pontos, né, como é que funcionam a questão da leitura das imagens de satélite. Cada ponto desse representa alguma coisa. O ponto A ele vai representar os rios. O ponto B ele vai representar o que? Ele está mostrando as florestas, que é a área verde. O ponto C ele está representando uma área antropizada. O que é a área antropizada? Onde é uma área onde já foi devastada para a construção de casas ou terrenos de pastagem também. Então, toda essa área aqui ela vai diversificando, ela pode aumentar ou diminuir. E isso ajuda bastante o nosso estado também. Vamos saber como é que está a economia. Sabia que essas imagens de satélite elas são utilizadas não só em áreas de, por exemplo, meio ambiente, mas as empresas também utilizam imagens de satélite aí. O que mais que nós vimos? As imagens, né? O exemplo das imagens de satélite e as imagens aéreas. Olha a diferenciação das duas. A imagem de satélite ela está demonstrando aí como está dividida a área. A imagem aérea tirada de um avião, ela vai apenas fotografar essas áreas aí. E aí nós vimos algumas características também da área urbana e da área rural dos municípios, como é que se caracteriza a questão dos municípios, qual é a economia do nosso estado também foi outra questão que nós vimos durante as nossas aulas aí. O que levou o estado a se modificar foi através de quê? Que levou o nosso estado a se modificar? Através da questão da imigração, né, dos imigrantes, a vinda desses imigrantes
para o nosso local. A questão do êxodo rural também foi outro fator aí. E aí a localização do estado de Rondônia em relação às nossas regiões brasileiras. Observe só essa imagem que eu coloquei aí. No livro de vocês também tem um mapa aí. Tá pedindo aí no mapa do livro de vocês para vocês pintarem, tá? Menos de azul, gente. Pintem de qualquer cor a localização do nosso estado menos de azul. Porque o azul ele vai mostrar os rios dos nossos estados, os rios, os oceanos e mares. Então não pintem de azul, não é para pintar o mapa aí, né? O estado de Rondônia de azul não, podem pintar de outras cores, ok? E aí ele está mostrando a localização aí do nosso estado. Integração entre Rondônia e o Brasil, como é que funciona? Nosso estado ele limita-se com 3 estados em um país, sendo eles os estados Amazonas, Mato Grosso e Acre, e o país Bolívia, no qual esses limites eles são muito importantes para a integração de Rondônia com todo o Brasil e também com a América do Sul, pois eles são o nosso portal de saída para outros lugares do mundo. Só para nós? Não, para a economia também, a questão da exportação, da importação de produtos. Mas isso daí a gente vai falar na nossa próxima aula de Geografia de Rondônia, ok? Só quero que vocês entendam a questão de como é que acontece a comunicação. Hoje em dia, para a gente se comunicar com alguém de outro país ou de outro estado, nós não precisamos viajar. Eu vou sair daqui de Rondônia e vou para outro local para me conversar com a minha amiga ou visitar um parente. Não. Hoje nós temos os meios de comunicação que nos ajudam bastante com isso daí, né? Rondônia, ele vai ligar a outras unidades de federação e restante do mundo por meio, né, de um moderno sistema de telecomunicações composto por empresas telefônicas, emissoras de televisão e de rádio. A gente sabe as notícias do mundo inteiro através dessas redes de telecomunicação. Hoje a gente tem a internet também que nos auxilia, né? Nosso estado ele está cada vez se modernizando. Isso confirma o crescimento de Rondônia. Então, nosso estado a gente observa a tecnologia, os meios de comunicação, os meios de interação. Tudo isso favorece o quê? O nosso estado. Só o nosso estado? Não, vai favorecer a nós também. Vai ajudar bastante. Então essa daí é uma das características que nós temos em relação à comunicação do nosso estado com o restante do país e do mundo também. Nas próximas aulas a gente vai conhecer, meus queridos, como é que funciona o sistema de transporte, tá? Na nossa próxima aula de Geografia de Rondônia, ok? A gente vai saber como é que funciona aí a comunicação em relação aí ao transporte de mercadorias. Nós sabemos aí que no nosso estado nós temos o rio, as estradas, né? A questão da rede de transporte muito grande. Então a gente vai conhecer como é que funciona aí esse sistema de transporte na nossa próxima aula, ok? E aí, para casa, vocês vão fazer a atividade da página 19, 20 e 21 de Geografia de Rondônia. 19, 20 e 21. Se, por exemplo, a professora não conseguir fazer a atividade da página tal, não tem problema. Na próxima aula, a professora também vai trazer as respostas dessas atividades. Não se preocupem, ok? Façam a leitura do livro de Geografia de Rondônia, como eu sempre estou questionando, ele é pouquinho, é fininho. Façam a leitura aí, é bem fácil essa leitura aí, ok? Então, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula. Oi, oi, quarto ano! Estamos começando mais uma aula de matemática.
Hoje é dia 2/7 e a gente vai vir aí iniciando o conteúdo prismas e pirâmides. As páginas que nós vamos realizar serão as páginas 33, 34 e 35. Nessas 3 páginas nós precisamos estar aí colocando a data do dia 2/7, tá bom? Então bora lá começar a nossa aula. A gente tem aí na página 33 que os alunos do 4º ano construíram modelos de poliedros usando cartolina. Vamos observar alguns modelos aqui. Agora, a gente vai ter que esses poliedros, né, eles podem ser divididos em 2 grupos, que são os prismas e pirâmides. Nós vamos estudar exatamente sobre eles. Agora nós vamos ver algumas observações para cada um deles. Vamos observar os elementos do prisma e de uma pirâmide. O prisma ele possui vértice, aresta e face. A pirâmide também possui vértice, aresta e face, tá bom? Lembrando, gente, que vértices são os pontinhos, as esquinazinhas, arestas são as linhas e faces são os lados. A gente tem aí algumas observações dos prismas. Os prismas apresentam 2 faces que são idênticas, que recebem o nome de base. Então aqui nós temos a base de cima e a base de baixo. As outras faces são chamadas de faces laterais e são formadas por retângulos. Então a gente tem que definir essas características e prestar bastante atenção, que mais pra frente a gente vai fazer atividade e a gente vai precisar entender a diferença do prisma para pirâmide. De novo, base. A gente tem 2 bases. E aí nós temos as faces laterais, que tem formato de triângulo. Lembrando que as bases, tanto a de cima como a de baixo, elas são iguais, né? Aí nós temos as pirâmides. Pirâmides apresentam apenas uma base, tá bom? É uma característica da pirâmide. E aí nós temos que as outras faces, as faces laterais, possuem formatos de triângulos, tá bom? Aí a gente vem aí fazendo uma atividade na página 35, a número 1. Contorne o prisma que apresenta 6 faces quadradas. Então nós vamos observar aqui qual deles possui um formato, tá bom? As faces possuem quadradas, né? E 6 faces. Qual seria? Isso, exatamente aqui, ó. Nós temos o cubo, que possui lá o formato do dado, né? E aí o pontinho tá perguntando como é o nome desse prisma. A gente já falou, é o cubo. Os outros não possuem, ó, aqui, ó, possui quadrado em cima e embaixo, mas as outras faces são retangulares. Aqui a gente tem, ó, faces retangulares e também nós temos faces pentagonais. Aqui nós temos 2 faces triangulares, as outras são retângulos. Então é exatamente o nosso cubo. A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente viu aí os elementos individuais dos prismas, né, e das pirâmides, trabalhando aí as questões de bases nas pirâmides. Nas pirâmides só tem uma base, tá bom? E as faces laterais possuem formatos de triângulos. E aí nos prismas nós temos 2 bases iguais e as faces laterais possuem o formato de retângulo. E na próxima aula a gente vem continuando as nossas atividades deste conteúdo. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana. E hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 4. Coloquei aqui, inclusive, que são as Seasons of the Year Review, que são a revisão das estações do ano, tá bom? Então, páginas para vocês, 50 e 51. Já sinaliza lá, bota lá, dia 2 de julho, nessas 2 páginas, ok? Sabem que a teacher nunca fica só nessas 2 páginas. Eu reviso um pouquinho do conteúdo para a gente poder chegar na página e fazer o exercício mais facilmente.
Então veja só, como dito na aula anterior, o nosso planeta dá uma volta inteira ao redor do Sol. Isso daqui demora 365 dias para acontecer. E dentro desse período de um ano, que é essa volta que a Terra faz ao redor do Sol, acontecem aí estações do ano. Por quê? Ela vai se movendo e cada momento desse daqui, ó, uma partezinha do planeta fica com os raios solares mais fortes. Então nessa parte vai ser verão, já aqui o planeta vai estar viradinho, essa parte que pegava sol aqui, agora já não pega mais. Vocês entenderam? A Terra vai se movimentando e vai também rodando aí ao redor do Sol. Então, quero que vocês entendam esse movimento. Não sou professora de ciência nem de geografia, mas eu estou aqui só para que vocês entendam como que acontecem essas estações. Eu sei que isso é um conteúdo que mais para frente vocês vão estudar, mas de antemão eu quero que entendam isso. A questão desse movimento aqui influencia nas estações do ano, tá? Dependendo da posição da Terra, vai ser uma estação diferente para cada partezinha aqui do nosso planeta, tá bom? Entendido isso, revisado isso, as estações Winter, inverno, Spring, primavera, Summer, verão e Fall, que é o outono. Para revisar isso mais corretamente, lá na página 37, falei para vocês que ia voltar um pouquinho, eu tenho aqui, ó, Summer, qual a característica? Sunny and hot, que é um dia quente e ensolarado. Spring, quais as características que eu falei para vocês? Warm, que é um dia caloroso, né, agradável, e tem bastante flowers. Já aqui no Fall, que é o outono, eu tenho aqui dias que tem bastante vento, que são windy, e eu tenho leaves fall, que é a queda aí das folhas, elas secam e caem. Winter, qual a característica? Pra gente aqui do Brasil, né, em algumas regiões que tem isso bem definido, winter significa frio, bastante frio. Para países aí, outros países que tem neve, é um dia snowy, é uma característica do dia que neva in English, beleza? Isso também já foi passado para vocês. Então, revisado isso, vamos lá para a página 50. Eu tenho um tipo de poema, um pedacinho dele, na verdade, não está completo aqui. Mas observando aqui, a gente tem que pensar o seguinte, né? Esse é um tipo de texto, existem vários gêneros textuais, e observando aqui no título, ele já está falando uma coisa bastante importante. Eu tenho o nome de uma estação, Summer, que é verão. Então vamos fazer uma leitura e entender isso. In winter, I get up at night and dress by yellow candlelight. In summer, quite the other way, I have to go to bed by day. Por que que ele fala? Ele fala aqui de duas estações, ó, winter e summer. Ele fala que no winter ele precisa levantar at night. Não é que ele levante de noite, é porque no inverno, galera, demora um pouquinho mais para o sol nascer. Então por isso que costuma acordar, levantar, e ainda está um pouquinho escuro o céu, por isso que ele se referiu dessa forma, que ele acorda ainda de noite e coloca e veste a vela de amarelo. Na verdade, ele só quer dizer simbolicamente que ele está acendendo a vela. In summer, quite the other way, I have to go to bed by day. Já no verão, ele precisa ir deitar para a cama enquanto ainda é day, enquanto ainda é dia. Isso porque no verão, né, os dias são mais longos. Tem aí partes do Brasil que isso é mais definido do que a nossa cidade, e aí o sol se põe um pouquinho mais tarde, ok? Isso aqui é só uma interpretação rápida e básica desse pedacinho de poema. Para quê, teacher? Para que vocês consigam responder a página 50. A letra A diz assim: What seasons are in the poem? B. A letra A. Quais são as estações do poema? B. What seasons aren't in the poem? Quais são as estações que não estão no poema? E por último, in winter,
Is it light or dark by the time the author gets up? No inverno, é claro ou escuro no momento que o autor acorda, que ele levanta. Ele fala isso direitinho no texto. Qualquer dúvida, volta no vídeo ou, se preferir, faz a leitura lá da página corretinha para poder responder. A teacher já volta com a correção. Terminou? Vamos ver como é que ficou então? A letra A. Quais são as estações do poema? Summer and Winter. B. Quais são as que não estão no poema? Fall and Spring. E por último, light or dark, quando ele acorda? It's dark, porque no inverno, né, demora mais um pouquinho aí para o sol nascer, ok? Dito isso, a gente vai agora lá para a página 51, que eu tenho esse exercício 3. Fala assim, ó, observe as imagens e perceba a diferença. De um lado tem um boneco e do outro tem outro boneco. Então, observando aqui, você vai responder A e B. Letra A. What's the celebration? Qual é a celebração? Ora, os dois bonecos estão aí sinalizando uma época do ano. A B aqui, ó. Which seasons are represented? Quais são as estações do ano representadas? Então, você vai analisar direitinho quais estações estão aqui sendo representadas para poder escrever corretamente aqui, beleza? Teacher já volta com a correção. Então, a letra A, qual é o nome dessa celebração? É o Natal, Christmas. E quais são as estações representadas nas imagens? Summer, que é a primeira na praia, né, um dia quente. And Winter, o inverno. Em alguns lugares aí do nosso planetinha tem a neve. Beleza? Dito isso, só mais uma coisinha que eu gostaria de falar com vocês. Nosso planeta Terra, lindo e maravilhoso. Quando eu falei de hemisfério sul, eu tenho que imaginar essa linha aqui dele, tá? Chama-se linha do Equador. E o nosso Brasilzão tá aqui, ó. O que eu quero dizer com isso? O nosso hemisfério sul fica abaixo dessa linha e o hemisfério norte fica aqui para cima. Por que eu estou falando sobre isso? Porque as nossas estações do ano vão ser o inverso das estações do ano do hemisfério norte. Por exemplo, se aqui é verão, lá vai ser inverno e vice-versa, ok? Se aqui é primavera, as flores estão nascendo, lá é outono, as folhas estão caindo, está secando as árvores. Dito isso, mais uma coisinha agora lá da página para a gente finalizar a aula de hoje, 51, que diz o seguinte, que seasons happen because our planet rotates around the sun. As estações acontecem porque o nosso planeta, ele gira ao redor do Sol. Sometimes the northern part of our planet is closer to the sun and the southern part is not so close. Então, às vezes, a parte norte do nosso planeta está mais perto do Sol e a parte sul não está tão perto assim. Isso quer dizer exatamente o que eu expliquei aqui, ó, que vai ser estações contrárias, hemisfério norte e hemisfério sul. E para que vocês entendam isso melhor, eu tenho aqui, ó, os raios solares pegando aqui o hemisfério norte. Imagine aquela linha do Equador aqui no meio e já não pega tão forte assim, tá bom? Isso aqui é só para explicar melhor para vocês. Então, eu sabia que talvez ficasse um pouquinho em dúvida e aí eu trouxe esse planetinha cortado ao meio. Acho que vocês já devem ter visto um globo terrestre que ele tem essa linha aqui no meio, é a linha do Equador, que divide hemisfério norte e sul e fica mais fácil de entender a questão das estações do ano, beleza? Revisado o nosso conteúdo, nossa aula de hoje encerra aqui, a gente se vê aula que vem. Bye, bye!